Olá, meus caros servos, bem-vindos de volta ao meu canal. Deixe o seu like e se inscreva. Junte-se ao exército da Exoterra. Não se esqueça de ativar também o sininho das notificações para sempre acompanhar nosso conteúdo. Bom, meus caros servos, hoje vamos falar do Crítico, que foi cancelado novamente. Bom, pra quem não lembra, meu primeiro vídeo no canal foi referente a um cancelamento que o Crítico recebeu um tempinho atrás. Entretanto, ele recebeu outro cancelamento agora, o que sinceramente me faz entender que, na maioria das vezes, tanto aquela vez com a Alexia, tanto quanto agora, o maior problema do Crítico é não se expressar direito em determinada situação. Sim, não se expressar direito. Pode parecer até engraçado, eu que criei o meu canal para ser uma plataforma mais livre, falando de como você deve se expressar em determinada situação. Mas não é isso, meus caros servos. Não estou falando de que você deve pisar em ovos ou falar bonitinho com todo mundo. Não. Estou falando que você deve se expressar de uma maneira que as pessoas entendam o que você está falando, sem a possibilidade de criar uma suposição ou interpretações errôneas da sua fala. Inclusive, pessoal, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui pra vocês. E aí não é um pedido, não é uma retratação, não é uma alegação, não é nada. É só um comentário. Você pode escolher seguir o imperador aqui ou simplesmente ignorar. É da sua opção. Se você conhece uma pessoa trans, você não precisa ficar tacando a biologia na cara da pessoa 24 horas por dia o tempo inteiro. Eu nem toco nesse assunto com os meus amigos trans, sabe por quê? É um assunto que vai fazer mal pra pessoa. Então você vai falar, nossa, imperador, então quer dizer que eu tenho que tomar cuidado com as palavras pra falar com a pessoa? Não necessariamente, cara. Eu só estou tentando dizer pra você ser o mais cortês possível com seus amigos. Porque, ó, existem assuntos que a biologia realmente vai imperar. Como, por exemplo, assuntos de esporte. Isso daí é indiscutível, não tenho o que dizer. Mas tem a necessidade de você falar desse tipo de assunto com a pessoa ou algo do tipo em algumas interações que, não sei, você tá no Discord conversando, jogando alguma coisa, assistindo um filme. Você precisa jogar a biologia na cara da pessoa, tratar desse assunto tão delicado pra essa pessoa o tempo inteiro? Eu acho que não. Na minha opinião, eu deixei bem claro ali. Eu não consigo separar macho de homem e fêmea de mulher. Então a minha opinião é baseada nisso. Em uma questão biológica, eu já passei pra vocês no vídeo que eu fiz do Crítico ali. Mas no geral, com os meus amigos trans, eu nem falo sobre isso. Porque é uma coisa que faz mal pra eles. E eu respeito. Você pode achar que é frescura ou algo do tipo, mas é que os meus amigos, pra mim, são muito importantes, pessoal. A minha lealdade com eles é absoluta. E eu vou respeitá-los sempre. E se isso faz mal pra um amigo meu, eu não vou ficar tocando nesse assunto. Mas aí é a minha visão, né? A minha opinião. Bom, eu sou um cara velho, pessoal. Muito tempo atrás, todos nós jogávamos CS em Lan House. Acho que todo mundo lembra disso. Ou quem viveu essa época certamente lembra. É uma época bem especial da vida de cada um que passou por isso, que viveu essa situação. E todos sabem que nesses ambientes, todo mundo tinha um xingamento que hoje em dia é bem problemático. Ou se expressava de um modo que, categoricamente, todos no ambiente entenderiam perfeitamente, mas fora dele, isso com certeza é um problema. Talvez seja esse o seu maior problema. Se expressar. Você pode dizer pra mim, nossa, como um canal daquele tamanho, como uma pessoa como um crítico tem necessariamente um problema para se expressar, não, isso daí não faz sentido. Bom, na verdade sim. Como eu disse, eu criei o meu canal tendo o Crítico como uma das bases para ele. E uma das coisas que eu mais admiro do Crítico e no canal dele é o modo com que ele se expressa. Entretanto, eu entendo que esse modo pode ser prejudicial. Mesmo adotando essa postura aqui no meu canal também, eu tendo a dar uma maneirada em determinadas situações, principalmente quando a situação é séria. Esse modo, pessoal, de falar livremente. Para quem não sabe, eu creio que todo mundo já tem uma pequena ideia, eu acho que o Crítico não faz roteiro pro vídeo dele. É como se fosse uma conversa, algo natural. E como eu disse em outros vídeos, admiro muito isso. Eu gosto de uma coisa mais fluida, uma coisa natural, na qual o comentarista simplesmente dá a opinião dele sobre determinado tema e boa. Afinal, é assim que eu imagino que deveria ser um canal de opinião. Você comenta um assunto, dá a sua opinião e tranquilo. O problema é quando você começa a utilizar uma linguagem chula em determinados temas na qual não cabe essa linguagem. Vou citar um exemplo. Lembra quando o Crítico teve aquele problema com a Saturno, na qual ele disse que africanos são mais burros do que europeus em média? Creio que ele estava tentando dizer sobre testes de QI, que não necessariamente são mais parâmetros para medir inteligência, mas enfim, é um dos. O Crítico utilizou a palavra burro. Toda a frase se tornou um problema por causa da palavra burro. Ele devia ter utilizado a palavra ignorante e não a palavra burro. E aí agora eu digo para vocês, eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. E isso porque eu sou de um ambiente, de um lugar na qual a palavra burro e a palavra ignorante não são diferenciadas. É a mesma coisa. Nós não viramos pra pessoa e falamos, nossa, você é muito ignorante. Não, nós falamos burro. E aí, pessoal, não vamos ser hipócritas. Todo mundo aqui vem ou já viu ou conhece um ambiente casual onde as pessoas realmente utilizam a palavra burro tentando dizer que a pessoa é uma pessoa ignorante. Da mesma forma que
dizem que uma pessoa ignorante é uma pessoa violenta. Você pode ir no interior ou em algum lugar e a pessoa vai falar, não, aquele cara é mó ignorante. Por quê? Porque ele é agressivo, porque ele é violento. Sendo que não tem necessariamente nada a ver diretamente a palavra ignorância com isso. Entendem o que eu tô dizendo? Por ser uma enquete mais séria, o crítico deveria ter sido um pouco mais completo. Por exemplo, ele devia ter dito: os africanos são mais ignorantes que os europeus, muitas vezes por falta de investimentos do governo na população. Você conseguiria até abrir margem para política, crítico, já que a maioria dos governos que estão nos países mais pobres da África são de esquerda. E o resultado é um baixo investimento na população, muita corrupção, desigualdade social e o resultado disso é uma população que não tem acesso a recursos necessários para desenvolver sua inteligência, para desenvolver suas capacidades. Mas isso não significa que não possa existir milhares de pessoas na África muito mais inteligentes do que pessoas na Europa, mas a média no geral coloca a maioria das pessoas. E bem, como a maioria das pessoas na Europa tem mais recursos do que as pessoas na África, é claro que essas pessoas vão ter uma facilidade maior a ascender em certas áreas. Creio que o crítico mesmo tenha explicado isso num vídeo, retratação que ele fez, ou num post no Twitter que ele fez, algo do tipo, mas você entende, crítico, que não necessariamente seria necessário fazer uma retratação se você tivesse escrito ou publicado essa enquete desse jeito? Eu entendi o seu termo, eu entendi o que você quis dizer ali, mas não é todo mundo que está no nosso meio, no meio mais casual, e vai entender necessariamente que quando você diz burro, você diz ignorante. E eu creio que tenha acontecido exatamente a mesma coisa aqui. Pessoal, pra quem não sabe, o crítico teve um probleminha com o professor Dark que agora tá escalando pra um problemaço. Tudo isso porque, quando ele foi fazer um vídeo sobre a Yasmin, ele utilizou a forma errada pra falar dos autistas na sociedade de um modo geral. E isso gerou um reboliço danado, porque, bom, como eu disse, quando você coloca as palavras de maneira errada numa frase, pode parecer uma frase completamente diferente. É aí que mora o problema. Detalhe, eu nunca compartilhei tal coisa em vídeo, fora que insinuar autismo como um problema, incapacidade ou falha como tu fez, é um desrespeito. Não é desrespeito, não é desrespeito. Autismo é um problema, todo mundo sabe, autismo é uma doença. Qual é o problema? Autismo não é uma incapacidade? Como que não é? Entendeu? Aquele pessoal, não, eu não posso mais xingar alguém de retardado porque o retardado fica ofendido. Pessoal, pelo amor de Deus. Bom, autismo não é um problema, não é um defeito, não, é normal, é algo normal. Não tem problema nenhum. É claro que é. Entendeu? Quem tem um parente com autismo, principalmente autismo pesado, sabe que é algo que é um problema, É um problema, claro que é. Entenderam, pessoal? Porque eu não estou falando pra você pisar em ovos necessariamente, crítico, mas quando você fala de uma maneira mais chula com as pessoas em determinado termo, você abre margem para interpretações da sua fala. Eu entendi perfeitamente o que você disse. Entretanto, para algumas pessoas, o modo que você se expressou, ele é até criminoso. E não, eu não estou falando de você falar que autismo é uma doença e não um transtorno, porque no geral não vai fazer tanta diferença assim, é só uma maneira leiga de falar, uma maneira casual, como você mesmo disse. Mas o problema maior, na minha opinião, tá aqui, crítico. Nessas frases aqui. Você chamando um autista de retardado ou algo do tipo. Crítico, não necessariamente autistas são retardados, tá? O retardo mental e o autista é uma coisa completamente diferente. O autista não é lento pra raciocinar ou pensar, ele não tem esse tipo de problema. E sim, problema, tá, pessoal? Quando o crítico diz aqui que uma criança, uma pessoa com autismo severo se torna um problema para os pais ou para quem tá em volta ali, isso é verdade. Tem autistas que não conseguem falar, tem autistas que não conseguem se desenvolver nesse nível se não tiverem um tratamento correto, um acompanhamento correto de um profissional capacitado estando com ela para acompanhar essa situação. Então, logo, o crítico não falou nada de errado aqui nesse ponto. Ele não erra quando ele diz que autismo é um problema. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos aqui ser sinceros, né? Quem tem um filho, um primo, um sobrinho, um parente que seja, que tenha um grau muito alto de autismo, sabe que isso gera problema sim, sabe? Isso realmente gera problemas da criança sofrer com falta de sociabilidade, tem que fazer um acompanhamento médico, tem que gastar dinheiro, a criança pode sofrer, né, com provocações dos colegas, esse tipo de coisa, isso tudo é um problema sim, vai fazer você passar dificuldades muito grandes na vida. Quando a Naná vai questionar o crítico aqui a respeito das falas dele, ela mesmo diz que o filho tem 6 anos e não é verbal. Olha, gente, isso é um problema. Se uma criança tem 6 anos e não é verbal, olha o processo que ela vai ter para desenvolver tudo isso. Concordo que, o crítico, você poderia ter sido mais elegante com a moça, né? Não tão grosseiro assim necessariamente com ela. Pelo que eu entendi, você e ela têm alguns atritos do passado, né? Ela comentou em algumas publicações suas que
gerou essa discussão toda entre vocês e por isso você foi tão ácido assim com ela na resposta, tá? Mas, realmente, pessoal, é só a verdade. Se uma criança de 6 anos não é verbal, isso é um problema, porque olha o espaço de tempo que essa criança vai ter para desenvolver uma coisa básica como a fala. Sim, o autismo, ele causa um problema para a criança dependendo do grau, sim. E vai causar para os familiares também, porque um familiar decente, né, um pai, uma mãe decente, ele vai apoiar o filho nessa situação, ele vai buscar as melhores condições de tratamento para a criança, e isso sim vai ser um problema mesmo. Vai ter gasto financeiro, desgaste psicológico, um monte de coisa. E isso, claro, crítico, é outro motivo para você tratar, para todos nós tratarmos esse tema com um pouco mais de delicadeza. Por exemplo, imagina, cara, se você tá com seu filho, com seu afilhado ou algo do tipo, e alguém vira pra ele e fala que ele é um doente, que ele é um retardado mental. Cara, eu não sei você, mas ó, se alguém vira pro meu filho e fala uma coisa dessa, eu vou sentar porrada no cara. O cara vai acordar uns 3, 4 dias depois no CTI, no mínimo. Eu vou bater no cara demais, é basicamente assim que funciona, porque eu vou defender meu filho. Então, quando eu vejo pessoas como o Maverick, por exemplo, invocado por causa da esposa, pessoal se indignando, fazendo vídeo, esse tipo de coisa, eu até entendo, cara. Porque assim, pô, a pessoa vai ficar nervosa, né? Afinal de contas, você tá falando de uma pessoa, de um ente querido, algo do tipo. E ela se sente, sabe? Dá pra entender perfeitamente o estado de revolta do pessoal, principalmente que tem filho, cara. Filho é uma coisa muito sensível, entende? Então, entendo completamente o pessoal que ficou indignado nessa situação. E bem, aqui o crítico comenta que o professor Dark imputou nele, né, que ele estava dizendo que autistas deveriam ser trancados, eletrocutados, esse tipo de coisa, né? Ele falou em algum tweet, eu não coloquei aqui, mas ele falou que eu disse que ele defendia dar choque nas pessoas. Mano, eu nunca fiz um vídeo sobre tratamento de choque na minha vida inteira. Nunca fiz um vídeo na vida inteira dele. Aí tá aqui, ó. Ele tá tratando o autismo como se o autismo fosse um problema sério, uma pessoa doente, pensamento retrógrado, pensamento da década de 60, que o autismo tinha que ser colocado dentro de um manicômio e pronto, sabe? Ficar tomando choque o dia inteiro. Ele falou que o meu pensamento é isso. O meu pensamento é o mesmo pensamento da década de 60 que defendia isso. Ele tá falando que o meu pensamento é isso, que eu defendo essas coisas. Não defendo. Tá vendo? E realmente, Dark, aqui deu pra entender basicamente isso. Pelo menos eu entendi isso daqui, tá? Ele está tratando o autismo como se o autismo fosse um problema sério, um pensamento retrógrado. Tá vendo? Você diz que o mesmo pensamento, esse pensamento absurdo, é o mesmo pensamento do crítico. Se eu entendi isso, eu creio que o crítico tem entendido a mesma coisa, sabe? Então, assim, pode ser que não tenha sido sua intenção em fazer isso, tá? Mas, bem, foi o que eu entendi. Tenho certeza que foi isso que o crítico entendeu também. Bom, outra questão também. Dark, você diz que ser autista, né, que o autismo é uma coisa normal. Na verdade não é, tá? É uma coisa natural. Normal não é. Você pode colocar aí, né, a diferença entre os termos natural, normal e comum, creio que todo mundo saiba disso. E quando você diz que 86% dos brasileiros, né, tem algum transtorno, a maioria desses transtornos é algo relacionado à ansiedade e depressão, não necessariamente ao autismo. A porcentagem de autista é muito menor do que essa. Então, não é uma coisa normal, não. É uma coisa natural, já que a pessoa nasce com isso. Normal ou comum, eu acho que não. No geral, pessoal, o que eu acho é o seguinte: falta de comunicação. Então, o que aconteceu foi um erro de comunicação. Crítico, você não deveria ter dito que isso daí é uma doença. E você pediu desculpas aqui, né, sobre a questão do termo. E Dark também pediu desculpas quando usou isso pra TDAH, no mesmo vídeo que o crítico cita dele aqui, né, de muito tempo atrás, 2018. Nessa época, inclusive, ele já era psicólogo, que é uma coisa bem, né, como você já era psicólogo e falou isso, né, mas enfim. Você pediu desculpas, tudo bem, sem problema nenhum, porque a vida é disso mesmo, pessoal, você erra, né, você erra e pede desculpas. Por exemplo, quando eu errar, eu sei que eu vou errar, eu vou mandar algum tarcatano vir aqui e se desculpar por mim. Então, resumindo, tudo poderia ter sido resolvido se houvesse uma discussão e um pedido de desculpas. Só isso. Então, pessoal, quando vocês errarem, essa é a minha mensagem pra vocês. Se vocês errarem, peça desculpas. Se você errou, se desculpe. Se a pessoa que você errou aceitou ou não suas desculpas, foda-se. Fique bem consigo mesmo e peça desculpas. É o que importa. Caso você tenha errado. Agora, se você tem a razão, se você está correto, não peça desculpas, não. Manda a pessoa pra casa do caralho. Enfim. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o nosso próximo encontro.